perguntas para o Sr. Primeiro-Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, cumprimento a si e aos membros do seu Governo. Senhores Deputados e Senhores Deputados, o que tivemos nos últimos dias foi um exercício lamentável de propaganda por parte do Governo. No momento em que as pessoas mais sofrem para se conseguir manter à superfície, o seu Ministro das Finanças, aqui presente, decide brincar com as pessoas sobre se vamos ter um déficit de 0,5, de 0,6, de 0,7, se este ano vai ser mais ou menos, quando as pessoas queriam saber era isto. O que é que vai fazer, já agora o que é que o seu Ministério das Finanças vai fazer para poder aliviar aqueles que neste momento não conseguem suportar o seu custo de vida? Porque há uma palavra, Sr. Primeiro-Ministro, que talvez deva caracterizar o seu Governo nesta altura. Ineficácia absoluta. E a ineficácia que se mostra numa série de outros países que têm tomado medidas, por exemplo, sobre os combustíveis, e que eu lhe gostava de referir para perceber bem a ineficácia que tem tido em Portugal. Na Irlanda, a gasolina está a 1,8 e o gasóleo a 2,099. Em Portugal a 1,9 e a 2,131. Um diferencial de 0,057, 0,032. Na Irlanda, tem aqui. Itália. A gasolina está a 1,762, o gasóleo 2,092. Portugal, 1,938, 2,131. Diferencial 0,176, 0,039. E podia seguir por aí com a Polónia, com a Grécia, com a Espanha e com outros. Com a Alemanha, mas já nem vou à Alemanha, para não envergonhar o PSD já nem vou à Alemanha. Vou deixar nestes países, assim, de menos rendimento. Mas eu trouxe-lhe aqui hoje, Sr. Primeiro-Ministro, para não dizer que isto é a propaganda do Chega, eu trouxe-lhe aqui hoje, olha, peço-lhe que olhe para isto, isto é Badajoz e Elvas. Espera, não está a ver bem, eu mostro-lhe melhor. Eu hoje trouxe para todos. Badajoz e Elvas. Sr. Primeiro-Ministro, peço que olhe para aqui, por favor, para ver esta diferença, que é o símbolo da ineficácia do que o seu Governo tem feito, porque continuam a dizer assim, não, Espanha não está nada mais barato, mas está aqui, gasolina em Elvas, 1,939, gasolina em Badajoz, 1,489, gasóleo em Elvas, 2,135, gasóleo em Badajoz, 1,849. Sr. Primeiro-Ministro, isto é o símbolo da ineficácia das suas medidas e do seu Governo. Está aqui. É fácil de ver, é fácil de tirar. É fácil de ver. Mas podíamos até deixar esta matéria para não nos vir com as lenga-lengas ambientais habituais e podíamos ir ao cabaz alimentar para perceber porque é que atingimos o máximo de 255 euros. Para quem nos está a ver sabe o que é que estou a falar. É que a maior parte dos preços em Portugal aumentaram brutalmente face ao salário das pessoas. E vou-lhe dar outro dado. Podia estar num gráfico, mas não vou embaraçar nem a si, nem ao PSD sobre isto, que é este. Os portugueses, proporcionalmente, são hoje o povo da Europa que mais paga em alimentação e em cabaz alimentar. Portanto, desculpem lá, onde é que está a eficácia de um Governo? Se pagamos mais combustíveis, se pagamos mais alimentação e se somos o país da Europa com mais taxas e taxinhas, desculpe lá, é pura ineficácia sua. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura. Evidentemente que não cabe ao Primeiro-Ministro de Portugal fazer uma análise sobre aquilo que são as decisões e as consequências das decisões dos seus colegas que lideram os governos pela União Europeia. Mas já agora, Sr. Deputado, convém só lembrar-lhe que o nível de ajuda, de medidas adotadas pelo Governo de Portugal excede em termos relativos, por exemplo, aquilo que acontece com as medidas do Governo italiano. É apenas só para uma curiosidade para o Sr. Deputado poder fazer uma apreciação que não é direta, é relativamente àquilo que é a dimensão de cada um dos países. Se quiser que eu
eu posso materializar, se quiser compreender. Pronto. Em Itália, o conjunto das medidas adotadas pelo Governo é de cerca de 750 milhões de euros por mês. Em Portugal é de 150 milhões de euros por mês. Atendendo à dimensão das respectivas economias, o peso relativo das decisões dos governos é superior em Portugal face àquilo que é em Itália. É só para o Sr. Deputado contextualizar as análises que faz, é só para o ajudar a fazer isso. Atenção que isto não tem nenhum juízo sobre a minha opinião, que não interessa, sobre aquilo que são as diretrizes, os fundamentos, os objetivos de cada governo. Eu tenho todo o respeito por aquilo que fazem os meus colegas e sei que eles têm todo o respeito por aquilo que eu faço. E já agora, Sr. Deputado, é a segunda vez num espaço de pouco tempo que invoca o exemplo de decisões do Governo de Espanha. Eu apenas posso recomendar ao Sr. Deputado que aproveite os seus encontros bilaterais com o Sr. Abascal e possa com ele fazer uma análise sobre as políticas desenhadas pelo Governo de Espanha. Creio que vai ter um debate muito complicado com o Sr. Abascal, mas isso é um problema que o Sr. Deputado enfrentará na sua família política, Sr. Deputado. Eu devo dizer o seguinte: nós, em Portugal, guiamos-nos por aquilo que é mais favorável, importante e adequado à realidade de Portugal, aos nossos objetivos, aos nossos desafios, à proteção daquilo que está a acontecer agora e à proteção daquilo que pode vir a acontecer amanhã. Sr. Deputado, nós fomos o primeiro governo na Europa a decidir uma descida de um imposto, no caso o ISP, para compensar precisamente o aumento do preço dos combustíveis, ainda antes do aumento do preço se ter materializado. Sr. Deputado, nós temos hoje vigente um desconto por parte do Estado nos combustíveis em Portugal, de forma generalizada, que é de 21,65 cêntimos no gasóleo e de 19,92 cêntimos na gasolina. Evidentemente incorporando aquilo que era o desconto antecedente, que ainda não foi eliminado, com aquilo que nós decidimos, porque se formos apenas à decisão deste Governo desde março, nós temos um desconto de 10,26 cêntimos no gasóleo e de 5,64 na gasolina. Em cima disto, decidimos um desconto adicional para o setor dos transportes de mercadorias e de passageiros de mais 10 cêntimos por litro e, Sr. Deputado, não deixando, aliás foi uma preocupação que o Sr. Deputado aqui manifestou num debate, num dos últimos debates, não deixando de fora um regime também mais favorável para as associações humanitárias de bombeiros, para o setor social. Nós temos um mecanismo extraordinário que vamos reforçar, já lhe direi como, Sr. Deputado, mas temos o reforço também da ajuda do Estado na botija de gás, a botija de gás solidária. Temos medidas que representam um valor mensal, como lhe disse há pouco, de 150 milhões de euros, que é equivalente a muitos Estados-membros da União Europeia, mas, repito, cada um tem a sua realidade. Nós temos a nossa preocupação. Eu não estou a medir esse nível de preocupação que, naturalmente, cada um dos meus colegas na União Europeia mede em função da sua realidade. Nós lançamos uma linha de apoio de 600 milhões de euros para as empresas que tenham maior impacto na produção ou no consumo de energia no seu sistema produtivo. E vou-lhe dizer, Sr. Deputado, amanhã mesmo o Conselho de Ministros vai reforçar estes apoios. Os senhores deputados reclamam apoio e quando o Governo quer anunciar, os senhores deputados sorriem. É verdade, Sr. Deputado, hoje é quarta-feira, tínhamos esquecido desse detalhe. O Sr. Deputado convive mal com a circunstância destes debates serem à quarta e o Conselho de Ministros ser à quinta. Pronto, é o que é. Nós temos decidido, para que não haja dúvidas, nós temos decidido todas as semanas esta linha de 600 milhões de euros para as empresas que têm uma maior necessidade do consumo de energia para o seu sistema produtivo foi decidido a semana passada. Não havia debate na Assembleia da República. Mas amanhã, Sr. Deputado, nós vamos decidir um adiamento do pagamento das contribuições para a Segurança Social devidas em abril, em maio e em junho, portanto 3 meses, para o setor do transporte de mercadorias. Primeira decisão. Segunda decisão, vamos solicitar à Comissão Europeia a derrogação da diretiva que impõe um limite
de auxílios de Estado de 300 mil euros por empresa, para precisamente podermos ter descontos adicionais no âmbito da política fiscal de formação do preço dos combustíveis. E vamos decidir, terceira medida, um programa de apoio de 30 milhões de euros para veículos de transporte de mercadorias por conta de outrem e para veículos de transporte coletivo de passageiros afetos a obrigações de serviço público pagos de uma só vez. Neste caso, do transporte de passageiros, é um programa de apoio de 10 milhões de euros. Portanto, Sr. Deputado, eu quero lhe dizer, em suma, que nós estamos atentos àquilo que são as consequências do aumento dos preços e àquilo que é o aumento do custo de vida. É por isso que eu vou recordar aqui, ter finanças públicas equilibradas, como temos tido, 2 superávites seguidos, ter um crescimento económico superior à média da União Europeia e da zona euro, ter carreiras na administração pública com maior valorização salarial, ter o aumento dos salários, do salário mínimo, mas também do salário médio, de uma forma transversal na nossa economia, são os alicerces para podermos estar preparados agora para, de forma equilibrada, ponderada, tomar as medidas que são necessárias no tempo e na forma que é mais conveniente ao interesse do país de continuar a ser competitivo e continuar a ser uma referência de estabilidade, nomeadamente estabilidade económica e estabilidade financeira. O senhor deputado muitas vezes diaboliza, e com alguma razão, embora muitas vezes, enfim, ampliando no argumentário e na forma aquilo que diz, aqueles tempos em que um determinado governo e um determinado primeiro-ministro conduziram Portugal para uma situação muito desequilibrada. Não queira o senhor deputado fazer por vias travessas aquilo que conduziria a uma situação exatamente igual, porque isso aproximá-lo-ia dessa personagem que tantas vezes o senhor deputado invoca, estar muito longe de si. Senhor Deputado André Ventura, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, essa personagem que invoca não só desviou o país no caminho estrutural. Esse personagem que invoca fez outra coisa. Enquanto o país ia no caminho mais estrutural ou menos estrutural, para onde ia desviado era para os bolsos dele próprio. E essa eu espero que nenhum de nós, qualquer dia, tenha esse problema. Portanto, sim, estamos longe deste personagem. Por mim, dito aqui no Parlamento, esse personagem estava preso o resto do tempo dele. Mas foi o Sr. Primeiro-Ministro, e por isso, se ele estivesse aqui, eu dizia exatamente a mesma coisa. Espero que ele nunca volte para aqui, embora, como isto anda, ainda volta, ainda vai presidir a Assembleia e ainda faz outras coisas. Também temos tido maus exemplos em tudo em Portugal. Pode acontecer mais um em breve, aliás, olha, espero que nem responda aos pedidos que nos andam a fazer de esclarecimentos e que paguemos 1 cêntimo que seja ao José Sócrates. Já agora quero dizer aqui no Parlamento, porque se algum dia pagarmos 1 cêntimo que seja ao José Sócrates, não é só a nossa vergonha, é a vergonha desta casa toda, sinal que não fez o que devia fazer. É sinal de vergonha desta casa toda. Porém, falou de Itália e para mim, há um país, há um governo e é isso que para mim me importa. E é assim que eu estou a fazer perguntas, não é à Primeira-Ministra italiana. Mas mesmo assim, se lá estivesse, far-lhe esta mesma nota. É que em Itália houve um corte de 25 cêntimos. 25 cêntimos por litro nos impostos especiais sobre os combustíveis. Quanto é que tivemos cá? Menos. Quanto é que está o IVA em Itália? Menos do que cá. E quantas são as taxas sobre as empresas em Itália? São metade do que as que temos aqui sobre as nossas empresas. E, portanto, ao Sr. Primeiro-Ministro pode querer comparar-se a Meloni, ela é um bocadinho mais bonita, não leva mal, ela é um bocadinho mais bonita, mas para além disso tem outra coisa. É que em Itália a Giorgia Meloni governa para os italianos, o senhor não governa para os portugueses. Esse é que é o problema. Por isso, ó Sr. Primeiro-Ministro, eu sei que já não temos muito tempo, mas estas perguntas eu gostava mesmo de ter um sim ou não. O Sr. Primeiro-Ministro admite ou não mexer no IVA do cabaz alimentar? Se está ou não disponível a pôr esse IVA a zero, temporariamente, como outros países têm feito? E se está ou não disponível para mexer na base tributária dos combustíveis, para podermos ter
pelo menos a aproximação a estes países que lhe disse, a Itália, a Polónia, a Grécia e a Alemanha, e para eles não chegarem cá e dizerem: mas o que é que se passa convosco? Ganham menos e pagam mais. Eu gostava que por uma vez na vida este país fosse ao contrário. Até podíamos ganhar um bocadinho menos, infelizmente, mas que pagássemos menos impostos do que estamos a pagar. Senhor Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Deputado André Ventura, menos IRS, menos IRC, menos IMT e até é verdade, menos IVA na eletricidade por acordo político entre o Chega e o Partido Socialista. Eu tenho aqui que condescender. Não foi uma decisão do Governo, foi uma decisão da Assembleia da República, de um acordo entre o Chega e o Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado, eu prometi que não queria fazer isso. Eu só lhe dei um elemento de análise para o Sr. Deputado se inspirar melhor nos seus exercícios. Eu não quero fazer essa comparação, mas se o Sr. Deputado tiver tempo, faça a comparação do nível de desagravamento fiscal do Governo de Portugal com o nível de desagravamento fiscal de qualquer outro Governo da União Europeia e depois tenha a seriedade de chegar aqui ao Parlamento e apresentar as conclusões. O Sr. Deputado ainda por cima conhece bem, porque é um homem da área fiscal. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, nós já dissemos, e eu vou aqui reiterar, o IVA zero nos alimentos não tem o efeito, a nosso ver, que é pretendido por quem anuncia essa proposta. E, portanto, nós estamos, neste momento, a idealizar outras medidas, caso se venha a julgar adequado e conveniente, que podem ser auxílios aos consumidores, em particular àqueles que têm mais dificuldade, mas que não passam por essa medida. Quanto ao ISP, Sr. Deputado, só para relembrar, em Portugal, neste momento, o acumulado de descontos no ISP é de 21,65 cêntimos no gasóleo e 19,92 na gasolina. Senhor Deputado, há uma coisa que nós ainda não conseguimos fazer em Portugal, é sermos autossuficientes para poder fixar o preço dos combustíveis nos mercados internacionais. Isso nós não conseguimos. Muito obrigado. Senhor Deputado André Ventura, faz favor. Sr. Ministro, eu tinha dito 3 Is, o segundo é de incompetência. É de incompetência na área da saúde. Porque, efetivamente, nós tivemos agora o Sr. Diretor Executivo do SNS a dizer que esqueçam lá isso de acabar com a ideia de portugueses todos terem médico de família, foi dito pelo Diretor Executivo do SNS, e que as listas de espera não vão acabar. E, portanto, nós tínhamos um combate do PSD ao PS durante os últimos anos do Governo, a dizer não, temos que ter todos com médico de família, temos que ter todos com a possibilidade de aceder mesmo à especialidade oncológica, mas a outras, e agora tem o seu Diretor Executivo a dizer que não. E, para além disso, nós temos notícias preocupantes do dinheiro que o Governo tem tirado fora. Por exemplo, 311 milhões de euros foram alienados do PRR e coisas como o Hospital Oriental de Lisboa já não vão avançar. Quer dizer, Sr. Primeiro-Ministro, eu já tinha dito isto aqui há 15 dias, quando aqui estivemos, se há área em que os portugueses vão avaliar o seu trabalho, é nesta área da saúde. Então explique-me lá como é que, a fechar urgências, a acabar com serviços centrais, regionais e desconcentrados, quer em Setúbal, quer no Barreiro, quer no norte do país, a fechar urgências, a dizer que afinal já não vai haver médico de família para todos, excepto, claro, para os imigrantes que chegam. Esses têm tudo e nem precisam de pagar nada. Esses não precisam de fazer mais nada. Mas mesmo assim, encerra serviços. Diz que há hospitais que avançam e não avançam. Diz que vai haver redução de listas de espera e não há. Dê-me um exemplo, da sua competência em saúde, porque eu acho que já é vezes a mais em que a incompetência do Governo é na área que mais toca às pessoas, que é a área da saúde. Sr. Primeiro-Ministro, com uma gestão do tempo que permita então, penso eu que a mesa interpretou bem o sentido, que é o Sr. Deputado André Ventura volta a usar da palavra, depois haverá 20 segundos que são cedidos ao Governo para poder responder o Sr. Primeiro-Ministro às questões colocadas. É assim? Então, primeiro, vamos acertar então o ponto, faz favor.
Já está feita a alteração. Faz favor, Sr. Deputado André Ventura, tem 1 minuto e 39 segundos. Sr. Primeiro-Ministro, nesse caso vou fazer eu já as questões todas, mas que isto fique mesmo assim de nota. Quem gera mal o tempo, gera mal o país. Geralmente é assim. Quem gera mal o tempo, gera mal o país. Em qualquer caso, tenho duas questões para lhe colocar, as duas importantes. A primeira é mais uma vez do Sr. Ministro das Finanças, que disse hoje que a baixa do IRS em 2020, ontem, que a baixa do IRS em 2026 afinal já não vai acontecer e os aumentos aos pensionistas também já não vão acontecer. E eu gostava que dissesse se isto é verdade ou não. Diz o Sr. Ministro que com o impacto dos empréstimos do PRR, as crises das tempestades, o conflito do Irão, tudo isto vai ficar praticamente impossível, porque para ser dito pelo Ministro é que não vai acontecer. E eu acho que quem nos está a ouvir merece saber se vai ter aumentos ou não, sobretudo pensionistas que já recebem uma miséria neste país. E merecem saber se vão ter esse aumento ou não. E se não estão sempre aos sabores do governo. Se não torna-se um governo tipo PowerPoints. Em janeiro faz muitos PowerPoints, mas em maio já não há nada disso e volta atrás. Espero que não seja esse o caso. Finalmente, eu não posso deixar de responder ao que disse o seu grupo parlamentar em matéria de imigração, que corrigiram o que quer que fosse. Não corrigiram nada. O país continua um caos em matéria de imigração. Muito por vossa responsabilidade, já nem vou à responsabilidade daquele partido, porque esse para mim já não existe praticamente, é só mesmo uma questão de responsabilidade. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe dar isto hoje, vou-lhe enviar para si, não sei se será importante enviar para todos, mas para si. São pedidos de nacionalidade numa freguesia, de estado de residência, peço desculpa, em que há um senhor chamado André Lopes Pedro, que foi testemunha 807 vezes. Há outro senhor, que é o Cláudio Pedro, que foi 780 vezes. Há o Sr. Nathaniel Afonso, que foi 50 vezes. E há o Sr. Paulo Costa, que foi 30 vezes. E os outros por aí adiante. Isto são as testemunhas do que temos hoje. A nossa imigração é uma vergonha. O Sr. Primeiro-Ministro tem 25 segundos mais a tolerância, por isso pedi a atenção da Câmara para ouvirmos as respostas do Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura, quanto à questão da saúde, dizer-lhe que a reprogramação em sede de PRR não coloca em causa a execução de nenhum projeto. Apenas a fonte de financiamento muda por razões de gestão do percurso da execução. Tudo. Não vai ficar de fazer nada em função da reprogramação do PRR. As verbas são alocadas a outros objetivos e nós arranjamos outra fonte de financiamento. A segunda questão, Sr. Deputado, dizer-lhe que mais difícil é muito diferente de não vai acontecer. Está mais difícil a execução, o que não quer dizer que não possa acontecer. Imigração, fraudes são para combater. Se o Sr. Deputado tiver elementos, diga-nos que nós vamos atrás deles.